Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o uso da guerra híbrida na campanha bolsonarista. Durante o período em que o Lula foi presidente e a Dilma, sobretudo no período do governo do Lula, o Brasil viveu uma fase onde a figura do Lula era endeusada nacional e internacionalmente. Não se podia falar absolutamente nada sobre aquele personagem, nem tampouco sobre o PT. E a mídia inteira envolvida, o Congresso nunca fez nenhuma oposição, enfim. O governo do PT reinou soberano e absoluto. Evidentemente que hoje, digamos, os males que se imputam ao Brasil está sendo convenientemente imputado somente a culpa desses males ou da corrupção generalizada que se espraia pelo Brasil. A culpa disso está sendo debitada ao PT. Isso não só é uma distorção, bem como é uma absoluta e categórica mentira, não é? Quer dizer, o PT não roubou sozinho, o PT nunca teve oposição e tampouco os problemas gravíssimos institucionais que o Brasil enfrenta podem ser debitados exclusivamente ao PT. Eu venho fazendo alguns programas de rádio da República mostrando outros cenários que nós precisamos de ter em perspectiva. Eu vou aqui citar somente um. Eu fiz um programa onde eu falei sobre o artigo promovido por dois professores da UNB há muitos anos atrás, ainda no período do governo Lula, de Adriano Benagnon, cujo título é Anatomia de uma Fraude à Constituição. Muito bem. Neste artigo, o que o Adriano Benagnon coloca? Ele prova que na Constituição Federal de 1988 foram inseridas cláusulas pelo então deputado Nelson Jobim, do PMDB naquela altura, cláusulas essas que levariam o Brasil a um colapso institucional e financeiro. A pergunta que nós temos que ter em perspectiva aqui é o seguinte: ora, naquele momento, o Brasil estava sendo, o regime militar tinha acabado, né, fazia pouco tempo, e o Brasil estava construindo a sua primeira Constituição pós-regime militar. Qual é a lógica que move, portanto, a existência de um procedimento desse? Quer dizer, um civil insere cláusulas para levar o país a um colapso institucional e financeiro. E levou. O Brasil chegou a esse colapso. Ora, é consabido que o presidente na altura, o José Sarney, na altura, ele falou que se aquilo fosse implementado, se aquela Constituição fosse aprovada, o Brasil entraria em colapso. Na altura, o Ulisses Guimarães, o comunista Ulisses Guimarães, foi contra, fez calar a voz do Sarney, aprovou-se a chamada Constituição Cidadã. Pois muito bem, a coisa deu-se. Veja, o propositor do colapso institucional e financeiro do Brasil não foi o PT, não. Foi o PMDB. Pois muito bem. Além disso, nós temos que ter em perspectiva um outro cenário. Também, no início da chamada redemocratização, é preciso lembrar o seguinte: o PT é um partido, o PT e o Lula são criação da Igreja Católica, evidentemente da facção da Teologia da Libertação, mas é da Igreja Católica, e dos militares. A pergunta, novamente, que nós temos que fazer é o seguinte: ora, se os militares estão entregando o poder para os civis, qual é a lógica inerente, qual é a lógica que rege os militares darem apoio para montar um partido e alçar uma liderança como Lula para fazer a chamada oposição controlada do Golbery do Couto Silva? Essa é a famosa teoria da panela de pressão, não é?
Se os militares estão de fato entregando o poder, por que eles estão criando e apoiando um partido de esquerda revolucionária, não? E uma liderança revolucionária? Essa é uma pergunta que, sinceramente, nós deveríamos fazê-la com frontalidade corajosa, tá? Porque o PT, de todos os partidos brasileiros, foi a única oposição que existiu de fato ao longo desses quase 30 anos, certo? E, curiosamente, somente agora nós temos uma suposta oposição ou uma criminalização ao PT e uma atribuição ao PT a todos os males que aconteceram dentro da nação. Então existem meandros dentro da história brasileira, e eu tenho falado muito sobre isso, quer dizer, a historiografia, a história política brasileira, ela é uma história absolutamente criminosa. Criminosa. Ela tem um modus operandi, um tipo de copia e cola, onde reeditam-se determinados procedimentos. Esses procedimentos passam batido do grande público, evidentemente, porque tais assuntos demandam muito estudo, né, muito conhecimento. Bem, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: curiosamente, nós estamos agora, veja, entrando num período em que a gente tem uma polarização excessiva, é um período gravíssimo. A política, ao longo desses 30 e tantos anos, desses 30 anos de redemocratização, ela gradativamente foi sendo transformada em guerra. Política não é guerra, né? Política é outra coisa. Quando a política vira guerra, bem, nós caminhamos efetivamente para a reedição de estruturas autocráticas, para ditaduras, digamos assim. E o populismo é um tipo de ditadura. Bem, nesta eleição agora de 2018, nós temos alguns fatos absolutamente singulares. Primeiro, nós temos dois candidatos, os supostos candidatos finalistas, são indivíduos, tanto o PT quanto o PSL, que até agora, há praticamente uma semana da eleição, esses indivíduos não apresentaram nenhuma proposta séria sobre o que eles vão fazer com o país, né? Além disso, nós tivemos todo um ano não em cima de debates de propostas. Nós tivemos um ano cuja campanha eleitoral foi conduzida em cima da chamada guerra híbrida, né? Portanto, o que está sendo feito com o Brasil é um dos maiores crimes que já aconteceu. É como se nós estivéssemos sendo forçados, para quem vai votar, evidentemente, que eu não vou. É como se nós estivéssemos sendo forçados a passar um cheque em branco para quem quer que seja. O argumento para não votar no PT, o argumento do lado oposto, é que o PT levaria o Brasil para uma venezuelização. É claro que não, isso é uma mentira absoluta. O Brasil já funciona como um modelo da Venezuela, mas evidentemente é preciso entender essas diferenciações. Por outro lado, o Brasil é a grande galinha dos ovos de ouro para vários projetos, né, comunistas ou da chamada banca. Portanto, eles não têm ideia de quebrar o Brasil, não é? Embora o Brasil esteja quebrado. O Brasil foi levado a um colapso institucional, né? Mas evidentemente que já existe uma ordem clara de setores internacionais que a corrupção brasileira tem que ser debelada num determinado aspecto para que se possa entrar numa outra fase de entreguismo nacional. E é exatamente a fase que nós vamos entrar. Ora, o principal argumento é que a democracia, veja, como é que uma democracia existe, como é que uma democracia desaparece? Primeira coisa, seria preciso entender se o Brasil é uma democracia ou não. Há 6 indicadores que falam, que mostram se aquele país é uma democracia. O Brasil não tem nenhum deles. Portanto, nós já temos um problema aqui. Mas considerando-se que o Brasil possa ser cotado como uma democracia não desaparece devido a golpes de Estado, tá? E é preciso entender isso se nós tivermos em perspectiva os 6 indicadores.
Fundamentalmente, a democracia desaparece através da chamada erosão progressiva das instituições, né? Porque o que mantém os 6 pilares da democracia, eles estão diretamente conectados com a ideia das instituições. Ora, se você leva as instituições a um colapso, evidentemente que aquela estrutura democrática desaparece. Aqui nós voltamos de novo aos artigos inseridos na Constituição por Nelson Jobim. Ele inseriu artigos onde o país entraria num colapso institucional e financeiro. Então veja, uma vez que o país entra em colapso institucional e financeiro, evidentemente que aquela ideia de democracia, ou a democracia em si, desaparece. Então essa é a forma mais eficiente de subverter a democracia. Você vai aparelhando as instituições, então você aparelha os tribunais, você aparelha os órgãos independentes, você compra a mídia, você compra o setor privado, o setor privado também compra os parlamentares, né? Você reescreve as regras políticas, você aparelha a cultura. Muito bem, o aparelhamento cultural brasileiro, em grande medida, ele teve uma fortíssima expressão durante o governo militar, não é? Essa coisa de dizer que o governo militar não tinha corrupção, isso é realmente de uma leviandade inconsútil, sobretudo porque coloca-se a ideia de corrupção somente fomentada pela classe política, né? Não, há uma corrupção empresarial. Hoje, nós temos uma grande diferença, que é o seguinte: o Congresso, naquela altura, não era um Congresso ladrão como é o Congresso de hoje. Era um Congresso diferente, mas a corrupção existia. Se ela existia passando de qual parte? Ela atuava diretamente dentro do Estado. Não é? Há inúmeras teses que mostram a chamada corrupção da indústria pesada, que não foi criada pelos militares, hein? Ela veio desde a época do Império. Eu também já fiz um programa de rádio sobre isso. Então, essa situação política do Brasil, colocando os civis como os culpados de todos os males do Brasil, os civis que apareceram depois de 1985, isso faz parte de uma grande tramóia, de elites mafiosas que dirigem o Brasil para culpabilizar os civis, para transferir o poder para a mão de quem? De militares de volta? Provavelmente. Provavelmente. Então nós estamos assistindo ao retorno dos militares ao poder. Só que desta vez, eles não poderão ser acusados de golpistas, porque, teoricamente, eles assumiram o poder via sistema eleitoral. Ocorre que as eleições são fraudadas, não é? As eleições são fraudulentas e são ilegais. Portanto, a anomalia que se instalou dentro do Brasil, ela é absolutamente gritante, não é? Ora, voltando aqui para nós entrarmos no nosso assunto do programa de hoje verdadeiramente. Isso é só uma introdução. O autoritarismo se consolida, portanto, a partir do momento que as instituições estão corrompidas. Uma vez que as instituições estão corrompidas, evidentemente, isso é uma lógica psicológica, as instituições estão corrompidas. Então você transfere o poder das instituições para uma pessoa ou para um grupo, né? E aí que começa a questão, evidentemente, dos processos popularistas, do chamado populismo barato e dos autoritarismos, né, das estruturas autocêntricas. Bem, está acontecendo agora uma situação absolutamente gravosa. Nós temos, de certa forma, o mesmo delírio cognitivo, e eu não tenho nenhum receio de falar essas coisas abertamente, o mesmo delírio cognitivo que havia em relação ao Lula, há em relação a Jair Bolsonaro. Quer dizer, as coisas são tratadas de tal forma como se o fanatismo fosse a linha de ponta. A verdade deixou de ser uma coisa relevante. Então a primeira coisa em relação, quando a política se transforma em guerra, a primeira coisa que é assassinada é a verdade, né? Portanto, é um período
em que não adianta colocar em evidência nenhum fato verdadeiro, porque tudo será transformado, se dirá que tudo é uma armação, que aquilo tudo é um conluio de indivíduos inimigos para derrubar aquela pessoa que está no poder. Então, o mesmo efeito que aconteceu no governo Lula está acontecendo agora. Né? Bem, isso é o pior dos mundos. Portanto, nós estamos diante de uma polarização entre duas candidaturas autocráticas, populistas e, sobretudo, messiânicas. Essas candidaturas, ambas, são subversoras da democracia. Isto é o pior dos mundos. Tá? Isso é um cenário de horror, e neste cenário de horror nós teremos, independentemente do candidato que vencer as eleições, nós teremos, o Brasil será jogado dentro de uma guerra fria por um longo período. Por um longo período. Evidentemente que, se o PT perder essa eleição, o PT vai passar para um setor, né, que é o setor da oposição, porque as pessoas esquecem isso. Né? Quando o indivíduo elege alguém, ele elege também a oposição. Esse é um ponto fundamental. Então, uma vez que você elegeu a situação, você vai eleger também a oposição. Estão dizendo que o Congresso Nacional agora reformulou, que o Congresso está excelente, que entrou muita gente conservadora. É claro que não entrou ninguém conservador. Aquilo ali é antítese de qualquer proposta conservadora, tradicional, séria. Aquilo ali é uma quantidade de gente oportunista, egressa dos movimentos de rua, que fez silenciar as vozes dos movimentos de rua, não é? E entrou oportunisticamente, defendendo determinadas bandeiras. Acontece que grande parte desse grupo, quando a Dilma Rousseff foi defenestrada do poder, eles foram automaticamente também bater aplausos e fazer conversas com o Michel Temer. Depois, quando a esquerda começou a dizer que o Michel Temer era golpista, essa leva que está hoje tida como conservadora também começou a chamar o Michel Temer de golpista. Portanto, nós estamos diante de uma fraude. O Brasil nunca teve direita, coisíssima nenhuma, e é impossível que se crie uma direita do dia para a noite. Não é? Então, além de tudo, nós temos uma bancada de direita no Congresso Nacional? Tem. Teoricamente, ela foi eleita. Teoricamente, ela é de direita. Não é? Muito bem. Por que eu digo que teoricamente foi eleita? Porque a eleição é uma fraude. Então, todo mundo que está neste pleito está ilegalmente. Esse é um ponto fundamental. A fraude não é a favor do PT e contra um certo fulano. Não é? A fraude é simplesmente contra o Brasil. Acontece que o esquema judiciário não admite a fraude nas eleições. Aliás, o próprio ministro da Defesa disse que vai mandar prender todo mundo. Não é? O Raul Jungmann diz que quem falar que houve fraude nas eleições, ele vai mandar prender. Eu gostaria de saber se ele vai mandar prender o candidato do PSL, o vice-presidente do PSL, da candidatura do PSL. Né? Eu quero saber se ele vai mandar prender os deputados eleitos do PSL, porque está todo mundo acusando de fraude. Quem que ele vai mandar prender? O povo? Não é? Muito bem. Então, essas questões todas, nós entramos, nós somos mergulhados num cenário de absoluta guerra. E é preciso entender o seguinte, o PT não fez isso sozinho. Torno a repetir. O PMDB foi o autor de dispositivos constitucionais que levariam o país a um colapso institucional e financeiro. É exatamente esse o ponto. A quem atende essa situação? Uma vez que o país entra num colapso institucional e financeiro, evidentemente, aí vem as propostas de Estado mínimo, não é? Onde o país pode ser entregue para facções internacionais, porque os civis não dão conta de gerenciar. É exatamente a proposta liberaloide do senhor Paulo Guedes, que é um banqueiro globalista, ligado diretamente, através das suas organizações, ao George Soros. Haja visto o Instituto Millennium, não é? E, evidentemente, ninguém há de pensar que um banqueiro é um indivíduo generoso ou que não gosta de lucro. Muito bem.
Seja como for, a proposta liberal que está vindo agora, do candidato do PSL, é absolutamente sui generis, dado isto. O PMDB, há 30 anos atrás, colocou cláusulas que levariam o país ao colapso, agora eles vêm com uma solução. Então, a crise foi criada e a solução está sendo apresentada. Evidentemente que ninguém insere cláusulas dentro de uma Constituição sem ser orientado. Existe um outro fator aqui que eu quero lembrar também na Constituição de 88. O atual presidente do Brasil, Michel Temer, inseriu também um artigo dentro da Constituição Federal que prepararia o Brasil para o advento da Pátria Grande. Portanto, nós temos o Brasil conectado com a Pátria Grande e o Brasil dentro de um colapso institucional, não é? Esse é o cenário imediato de 30 anos que nós precisamos de ter em vista. Isso é um cenário de horror. Bem, aqui eu quero entrar num artigo publicado na Folha de São Paulo, que os bolsonaristas têm dito o tempo inteiro que a Folha de São Paulo não serve para absolutamente nada. Eles criaram, inclusive, essa retórica, não é, de que somente as fontes jornalísticas deles têm validade. Nós estamos diante de um comportamento belicoso e um comportamento de táticas claramente gramscistas, comunistas, marxistas, né? Não há nenhuma diferença entre a tática que a esquerda usa e a tática que a direita usa. Pois muito bem, esse artigo do antropólogo Pierre Leiner eu vou reproduzir alguns pontos interessantes, que é o seguinte: comunicação de Bolsonaro usa tática militar de ponta. Né? Para Piero Leiner, o que está acontecendo? Quando se vê a campanha do Jair Bolsonaro, existe a ideia de que a estética do material de divulgação, esse artigo foi publicado no dia 4, na Folha de São Paulo, no dia 14/10/2018. Né? Então, os recursos escassos, teoricamente, dessa campanha, que teoricamente não é financiada por ninguém, isso já é uma coisa realmente curiosa, a estética do material de divulgação e as constantes contradições de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, num dia esse homem fala uma coisa, no outro dia ele fala outra coisa completamente diferente. Por exemplo, o vice dele fala que vai propor uma Constituição dirigida por notáveis, feita por notáveis sem passar pelo Congresso Nacional, e esses notáveis serão escolhidos pelo presidente da República. Aí vem o presidente da República e desmente por Twitter, né, o vice. Vem o posto Ipiranga dele, que ele deu autorização plena, diz para o mercado que o sujeito tem autorização de 100% para resolver o que quiser. Aí o posto Ipiranga dele, que na verdade não é um posto, é um poste Ipiranga, este poste pega, assim como era a Dilma Rousseff, este poste Ipiranga pega e coloca, faz algumas colocações, entre elas dá um bypass no Congresso para aprovar determinadas medidas e agora disse que vai imprimir o padrão ouro dentro do Brasil, que é uma medida realmente sui generis, e também falou que vai fazer o retorno da CPMF. Novamente vem o candidato a presidente e desmente todos eles. Não é? Muito bem. Além de tudo isso, nós temos uma quantidade de comunicações absolutamente contraditórias. As pessoas podem pensar que isso trata-se de uma estratégia de comunicação amadora. Muito pelo contrário. O Brasil está sendo enganado de uma forma como ele nunca foi. O antropólogo Pierre Leiner, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, ele estuda instituições militares há quase 30 anos. Né? Baseado nisso, ele coloca que a comunicação de Bolsonaro tem se valido de métodos e de procedimentos muito avançados de estratégia militar, manejados de uma maneira muito inteligente, muito precisa e muito pensada. Esses recursos escassos, né, a estética
messiânica do material de divulgação e as constantes contradições de Bolsonaro e dos seus aliados, portanto, podem levar a população a impressão de que essa estratégia de comunicação do candidato é amadora, em razão desta candidatura ser uma candidatura autóctone, né? Ser uma candidatura independente, ser uma candidatura que não está vinculada a nada e nem a ninguém. Ele tem se vendido como um outsider dentro da política, não é? Embora o sujeito esteja há 30 anos dentro da Câmara Federal. Muito bem. Então, existe toda uma comunicação para vender a ideia de que o sujeito é amador e é outsider e é livre, está conectado a ninguém. Ora, portanto, esse material de comunicação, esta estética, as contradições, a série de itens, não se trata especificamente, isso não é uma campanha de propaganda, isso não é uma campanha de propaganda normal de um partido político. Tá? Então, aqui nós temos o primeiro erro. É uma campanha messiânica, é uma candidatura e é um candidato messiânico, e eles não fazem uma campanha de propaganda. O que eles estão fazendo é uma estratégia de criptografia e de controle de categorias através de um conjunto de informações dissonantes. Muito bem. Isto explica muito bem o Pierro Leiner. Abre aspas. Ele fala o seguinte: é parte do que tem sido chamado de guerra híbrida, um conjunto de ataques informacionais que usa instrumentos não convencionais, como as redes sociais, para fabricar operações psicológicas com grande poder ofensivo, capazes de dobrar a partir de baixo a assimetria existente em relação ao poder constituído. Então, ao contrário do que a população tem sido levada a pensar, não é? Nós estamos diante de uma estratégia de campanha que não é uma campanha política, de partido político. É uma campanha fomentada dentro da chamada guerra híbrida, ou das guerras assimétricas. Então nós estamos diante de um novo paradigma político, descrito por Lerner, que foi gestado em guerras assimétricas, como por exemplo a do Vietnã, né, nas quais os poderes e as táticas militares são muito discrepantes entre os adversários. Esse paradigma, essa guerra, foi a mesma guerra que foi colocada em prática nas chamadas primaveras do Oriente Médio. Evidentemente que as redes sociais têm um papel central nisto, porque elas descentralizam e elas multiplicam as chamadas bombas semióticas. Ora, a cúpula bolsonarista, e eu fiz um Conselheiro AK sobre isso, o próprio depoimento, a própria entrevista que o presidente do PSL deu ao jornal O Globo, falando claramente que o governo de Jair Bolsonaro é uma junta militar, não é? A própria cúpula bolsonarista conta com a participação aberta de diversos membros das Forças Armadas, que tiveram contato com essas doutrinas, certamente, porque são doutrinas de guerra. Né? Então, a reportagem da Folha mostra que Bolsonaro é o candidato preferido da maioria dos 17 generais de 4 estrelas da corporação, que é o topo da hierarquia. Um dos protagonistas desse grupo é o general de 4 estrelas da reserva, Augusto Heleno, que chegou a ser cotado como seu vice. Portanto, nós temos diversos recursos de guerra híbrida identificáveis na campanha de Bolsonaro, com a participação dos seus eleitores esses, grande partes, fomentados por um indivíduo que se auto-intitula filósofo, dentro
com ordens emanadas diretamente da Virgínia, carimbando todo mundo de fake news, né? Então nós temos um recurso aqui de estruturas, há uma sequência, há uma profusão brutal de fake news por parte deles, aonde eles negam, e eles acusam somente a esquerda utiliza fake news, é claro que usa. Sobre o PT, não há mais nada que se possa falar. Agora, sobre o PMDB, muito pouco se falou. Sobre o PSDB, não se falou praticamente nada, não é? Sobre o PCdoB, também não se falou. Então o PT virou a geni do Brasil. Ora, mas o Brasil não chegou aonde ele chegou só com o PT, neste descalabro, não é? Muito bem, então voltando. O nível de contradição, Bolsonaro ultimamente começou a chamar essas contradições de caneladas, não é? Entre as figuras de proa da campanha, que envolve o núcleo da campanha, o presidente, o vice-presidente, os filhos, o presidente do partido, etc. Tal. Então as chamadas caneladas são exatamente um desses recursos de guerra híbrida. A disseminação de fake news e o assassinato de reputação. Então aqui nós temos, somente nisto, 3 pilastras que são absolutamente estudadas como recursos de guerra híbrida, né? E é interessante, porque essa acusação é feita somente em cima da esquerda, né? Então, as divergências entre o presidenciável do PSL e o seu vice, como eu falei há pouco, sobre o 13º salário, as divergências entre eles e o poste Ipiranga, sobre a CPMF, como eu falei também há pouco tempo, são diferenças ilustrativas desse vai e vem, que no fim gera dividendos políticos para Bolsonaro. Além de tudo isso, nós temos a ideia de que ele é tratado como um cavaleiro solitário, um homem que está aí, é um outsider, né? Então essa venda deste homem, cuja família praticamente inteira é congressista e vive da política, né? Criou-se uma dinastia dentro da política, e é interessante porque as outras dinastias de esquerda é que são tidas como dinastias políticas maléficas. Então pode haver uma dinastia de direita, sem nenhum problema, né? Porque a direita arrolou-se a ideia de ser a autoridade investida da autoridade moral. Então o Brasil entrou num descalabro completo. O PT, quando foi lançado, há muitas décadas atrás, também foi lançado como um partido que era o partido mais sério, mais ético, mais moral do mundo, e que viria respaldado por um Messias, e que aquele Messias faria uma limpa no país. O Brasil viu exatamente para onde foi parar. Reeditou-se simplesmente o mesmo modelo do outro lado, não é? O problema é que o primeiro modelo editado, ele não foi defenestrado da política e nem será. Porque tirar o PT do poder não é tirar a esquerda do poder. O Brasil é esquerda pura. O Brasil não tem nenhum partido de direita. Nenhum. O Brasil não tem nenhum representante de direita autêntico, fidedigno, né? Nós temos oportunistas que capturam pautas tradicionais para fazer-se, né? Como é que o PT aprovou toda a agenda e de esquerda dele, tendo uma bancada protestante, uma bancada evangélica dentro da Câmara? É preciso perguntar essas coisas, né? Agora esta mesma bancada está toda para o outro lado. Então o chamado presidencialismo de coalizão no Brasil é o presidencialismo que funciona, né? É o presidencialismo do oportunismo, é o presidencialismo das trocas, é o presidencialismo da safadeza. Muito bem, uma vez que as antigas empresas denunciadas pela Lava Jato certamente não vão fechar contratos com o governo, com o novo governo de direita, se vencer as eleições, nós precisamos de ficar atento para ver quais são as novas empresas, não é? Que farão parte do esquema nacional.
para entender. Então, se a gente quiser entender um pouquinho o que é uma candidatura, é preciso entender quais são os poderes e as forças que estão por trás dessas candidaturas. E, evidentemente, há dois grandes poderes por trás da candidatura do senhor Jair Bolsonaro. É o poder militar e é o poder da maçonaria. Pois é exatamente esses dois poderes que têm mandado no Brasil desde 1822. E, evidentemente, eles são tão incompetentes, não é? Porque o Brasil de hoje é resultado destes dois poderes incompetentes, que lidam com a nação, que interferem na nação full time. Porque, inclusivamente, a maçonaria brasileira não tem nenhuma relação com a maçonaria americana. A maçonaria americana, que criou os Estados Unidos se provaram, depois de 200 e tantos anos, um país sério e um país que tem uma coerência mínima. Não é o caso do Brasil, não é? Então é preciso entender que nós temos, inclusivamente, maçonarias completamente distintas e que a que se instalou aqui desde 1822 e que se aboletou em cima do poder é a maçonaria mais incompetente do Ocidente, né? Ela é estúpida, ela é tacanha, ela é burra. Sobretudo, ela fomenta altíssimas doses de corrupção. No que diz respeito à atuação dos militares dentro da política, o que nós vemos acontecer aqui, não existe país mais militarizado do que os Estados Unidos. Não existe. Entretanto, nós não vemos nem meio terço da atuação militar na política americana do que vemos acontecer aqui no Brasil. As Forças Armadas americanas não funcionam como um poder moderador. Eles não interferem na política americana. Eles estão subvencionados, submetidos ao poder civil. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, os civis são submetidos ao poder militar de tempos em tempos. Então, essas duas corporações têm atuado, botado as suas patas dentro da política nacional, dentro da condição histórica da nação, desde 1822. O resultado da atuação dessas duas corporações é exatamente esta desgraça que é o Brasil, institucionalmente falando. Nós estamos simplesmente repetindo, mais uma vez, o modelo em que essas duas corporações atuam em conjunto. Né? Então, voltando aqui ao artigo que foi publicado pela Folha de São Paulo, né, do antropólogo Pierro Leiner, professor da Universidade Federal de São Carlos, especialista em instituições militares há 30 anos. Esse novo paradigma que ele descreve foi um paradigma utilizado recentemente em quase todas as guerras que tomaram os poderes, chamadas primaveras árabes ou não é? Todos eles utilizando as redes sociais. Evidentemente, utilizam e as redes disseminam bombas. A questão é o seguinte: além das redes sociais, existe a chamada rede. Né? Rede social não é internet. A internet é uma face de uma rede social. A rede social é a sociedade em si. Então, o que está sendo implodido é a sociedade em si. Evidentemente que os instrumentos tecnológicos de uso e de comunicação dentro dessa sociedade estão sendo igualmente aparelhados por poderes que não estão sendo vistos. Então, há diversos recursos de guerra híbrida, né, identificáveis nessa campanha. Esses movimentos dentro das mídias sociais têm gerado um ambiente de dissonância cognitiva. É curioso porque eles acusam a esquerda de promover dissonância cognitiva, tá? Mas eles usam exatamente da mesma tática. Eles criam um ambiente de dissonância cognitiva, de modo que as pessoas, as instituições e a imprensa ficam completamente desnorteados. No fim das contas, o candidato de direita reaparece como um elemento de restauração da ordem, com um discurso que apela a valores universais, valores etéreos, discurso de força, de religião, de família, de hierarquia, de bem, de moral, de bons costumes, de nacionalismo, etc, etc, etc.
todo esse discurso que apela a valores universais, né, reforçam a ele, pessoa dele, e não as instituições brasileiras. Reforçam a ele, aqui entra o messianismo político, né? Então, dentro desse ambiente de dissonância cognitiva, cada vez mais o povo acredita menos nas instituições e cada vez mais o povo acredita mais em uma pessoa ou em um grupo que vai assumir o poder. Então o povo passa a passar um cheque em branco. Foi precisamente com uma ou outra diferenciação o mesmo ambiente de dissonância cognitiva que foi criado em torno do Lula. Tá? Neste ambiente de dissonância, a troca de informações passa a ser filtrada pelo critério de confiança que você deposita na pessoa. Portanto, não existe aqui a ideia da verdade. Existe, você confia na fala do fulano de tal, portanto, o fulano de tal falou, e o fulano de tal é a verdade absoluta. E quem não estiver com o fulano de tal está contra ele, e quem está contra ele é um mentiroso por natureza. Então eles já criaram, já rotularam, já carimbaram, e mais, estão ameaçando publicamente, tem até listas soltas, né, dizendo que já foram catalogados as pessoas que agem contra o Messias da direita, e todas essas pessoas serão caçadas. E mais, eles dizem que essas pessoas serão literalmente eliminadas. Muito bem, nem o PT, repito, nem o PT ousou fazer tal coisa no início. Tá? Portanto, nós estamos diante de um esquema absolutamente grave, sério, seríssimo dentro do Brasil. O PT não vai recuar na sua oposição beligerante, né, na sua guerra política, e essa direita messiânica que entrou, que é exatamente igual à esquerda, não tem diferença nenhuma, é uma direita oportunista, que tem simplesmente um discurso de força, de religião, de família, de cristianismo, de proteção a isso, aquilo outro, mas é tão autoritária quanto. E vamos ver até que ponto, de fato, esta direita vai conseguir implementar as suas propostas, que a quantidade de promessas que saem diariamente é outra coisa verdadeiramente aberrante. Promessas, inclusivamente, que jamais poderiam ser cumpridas, tais como, por exemplo, desligar o Brasil da ONU. Isso precisa da aprovação do Congresso Nacional, né? Isso não é um efeito autocrático. Vamos ver também se a China será defenestrada do poder, como está prometendo o candidato da direita. O Brasil faz parte dos BRICS. Vamos ver se o Congresso Nacional vai romper com os BRICS. Vamos ver se vai ter esse tutano para fazer isso. Vamos ver se eles vão ter tutano para tomar as mais de 20 usinas hidrelétricas que a China já comprou do país através de licitação. Vamos ver se eles vão ter tutano de dizer que a China não vai poder comprar nenhuma empresa nacional dentro do campo da licitação, como disse o Messias da direita. Quer dizer, o ambiente de dissonância cognitiva é absoluto. A troca de informações, portanto, neste tipo de ambiente, passa a ser filtrada pelo critério de confiança. O que está sendo construído aqui é simplesmente um ambiente de transferir a autoridade. Então você tirou a autoridade de todas as instituições, tirou a autoridade do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro é péssimo? Claro que é. É péssimo, é óbvio que é péssimo. Agora, não é o jornalismo em peso que é péssimo, tem muita gente boa ali dentro, né? Assim como não são todas as pessoas dentro das instituições brasileiras. Por outro lado, embora eles ataquem esta realidade, que é uma realidade que não foi o PT que criou, o aparelhamento das instituições foi feito pela maçonaria desde 1822. O Brasil vem sendo aparelhado desde 1822, gradativamente, não é? Então, embora exista uma detecção de que as instituições estão péssimas, não é, e frágeis, evidentemente, curiosamente, eles não apresentam nenhum mecanismo de aprimoramento
das instituições. Porque se as instituições estão ruins, o que era preciso fazer? Ora, apresentar proposta para melhorar as instituições. Não, as propostas que eles estão apresentando em nenhum momento passa pelo melhoramento institucional, passa pela venda das estatais. É preciso entender o seguinte: a estatal, você pode vender as estatais. Isso não significa, de forma alguma, que você melhorou as instituições, os problemas institucionais. O fato de você vender as estatais também não indica e não significa que você deu cabo do problema do aparelhamento institucional. As estatais não configuram as instituições do Estado. O povo está sendo enganado de uma forma absolutamente brutal, não é? Então, as pessoas estão sendo levadas a confiar nesse discurso, em uma pessoa, especificamente, em uma equipe militar, e as pessoas, nesta situação de dissonância, elas passam, então você tem uma ordem que emana de um comando central, que é estabelecido na base da confiança, e nada além, ele não tem nenhuma noção de realidade, não é? É simplesmente uma confiança que se estabeleceu. E as pessoas, o povo que atua como os replicadores da campanha bolsonarista, eles funcionariam como estações de repetição de uma ordem que emana de cima. Só isso. Então eles fazem circular informações em diversas redes de pessoas conhecidas e, ao mesmo tempo, eles liberam o próprio Bolsonaro de produzir conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, isto reforça cada vez mais a ideia dele de ser um outsider. Alguém que está ali e que é tão bonzinho, que a população o ajuda voluntariamente. Não, a população está sendo usada como estação de repetição. Ele aparece só no momento seguinte, traz o seu carisma, que não tem nenhum, é um carisma forjado, diretamente para as pessoas que realizaram o trabalho de repetição. As pessoas ficam com uma sensação de empoderamento, de quebra de hierarquia, de ruptura institucional. O resultado disso é a construção da ideia de um candidato humilde, que enfrenta os poderosos, que é antissistema, etc, etc, etc. Isso explica o antropólogo da Universidade Federal de São Carlos. Qualquer antropólogo sério dentro do Brasil deveria estar fazendo essa análise, porque o fenômeno é absolutamente claro. Claro. Ora, curiosamente, esses poderosos, e o Augusto de Franco está correto em relação a isso, não é? Contra os quais se volta Bolsonaro e os seus seguidores, são justamente os agentes que tradicionalmente transmitem as informações de maneira vertical. Os políticos, as empresas, as instituições, que são lançados ao descrédito, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma campanha onde os concorrentes do candidato à direita, por exemplo, o Alckmin, o próprio Fernando Haddad, o Ciro Gomes, todos eles, né, utilizam ferramentas clássicas de propaganda. Clássicas, né? Entretanto, o senhor Jair Bolsonaro não utilizou ferramenta clássica de propaganda. É uma campanha que foi conduzida na base do messianismo político, assim como a campanha do PT do Lula. A do Haddad não. A do Haddad não foi construída em cima do messianismo. O messianismo aqui utilizado foi somente a recaptura da imagem do Lula, né? Evidentemente que o trabalho desses marqueteiros, dos outros partidos, que não perceberam a situação em que o país ficou imerso, dizem, não é? Foi uma tática laboratorial
porque eles não levaram em consideração, de fato, aquela mesma tática que o PT utilizou no início do processo, quando o Lula foi lançado, né? Evidentemente que todo ataque ao Bolsonaro é encarado pelo próprio funcionamento do símbolo, do chamado emblema, como um ataque à pessoa. Então, quanto mais atacar o Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, mais a população se sente afrontada, porque a população não é meramente, ela faz um papel de estação de repetição e no momento seguinte a própria população é o candidato. Então é preciso juntar as teorias de antropologia, de fenômeno social, com as ideias de messianismo político. Está certo, está claro que essas fake news, ou o que é chamado de fake news, até isso foi transmigrado para o Brasil. Fake news é um termo que o Donald Trump utilizou nos Estados Unidos dentro de um contexto bastante específico. Não é o caso do Brasil. O Brasil não pode ser configurado fake news. Porque nos Estados Unidos nós temos uma estrutura de mídia completamente descentralizada. No Brasil nós não temos uma mídia descentralizada. Nós temos uma mídia absolutamente centralizada, não é? Onde somente uma organização detém mais de 80%. É preciso lembrar que a Rede Globo chegou ao poder, foi levada ao poder pelo regime militar. Interessante, não é? Pois muito bem, os jornais, o Globo já existiam. A televisão, que foi patrocinada com dinheiro da Time Life, não é? Não, essa entrou no período militar. A pergunta é, por que entrou no período militar uma televisão que teoricamente não é estatal, teoricamente? Entretanto, ela adota a pauta de todos os presidentes. É isso que as pessoas esquecem. A Rede Globo tem uma estrutura palaciana. Independentemente do partido político que está no poder, ela compra a ideia do partido político. Ela nunca está contra o partido político. Ela não foi contra os militares, ela não foi contra o PT, ela não foi contra o PSDB, ela não foi contra ninguém. Ela tem uma estrutura palaciana de poder, né? Portanto, o Brasil, apesar de não ter o governo brasileiro, apesar de não ter oficialmente uma grande empresa de televisão estatal, esta grande empresa é a Rede Globo de televisão. Ele não precisa de ter uma empresa. É por isso que eles não abrem o mercado para outras empresas. Essa é a razão, não é? Pois muito bem. A mesma lógica é inerente ao processo dos bancos. Por que só tem 2 bancos que controlam fazem praticamente a gestão ou controle de todo o esquema do Estado brasileiro? Os Estados Unidos têm 5 mil bancos. O único candidato que falou que abriria o Brasil para a competição bancária internacional foi o Geraldo Alckmin. E aquilo que ele falou foi seríssimo. Porque um dos grandes problemas brasileiros é exatamente a questão bancária, não é? Nós precisamos de ter 5 mil bancos dentro do Brasil. Nós temos 5. Então, enquanto não se mexer nessa questão, a proposta, por exemplo, do Poste Ipiranga não fala em nenhum momento em abrir o Brasil para o esquema bancário internacional. Em nenhum momento. Por quê? Se o problema dos bancos é um outro grande problema, e mais do que isso, o Poste Ipiranga também tem a proposta de vender o Banco Central, privatizar o Banco Central. Ora, o Banco Central independente dos Estados Unidos, um dos grandes problemas americanos hoje é exatamente que o Banco Central é independente. Ele é do grupo de Bilderberg, né? Então, o que o Poste Ipiranga vai querer fazer com o Brasil? Vai querer entregar também o Banco Central? Então vai entregar todas as estatais, vai entregar o Banco Central, vai vender tudo, não tem nenhuma proposta de aprimoramento institucional, não vai tirar a esquerda do poder, não vai romper com os BRICS e com a China, e o Brasil assume a partir de janeiro de 2019 a cadeira
da presidência dos BRICS. É a fraude da fraude da fraude. Tudo isso tem passado desapercebido porque nós estamos num processo de dissonância cognitiva. Não é? A dissonância cognitiva, portanto, não está sendo criada só pela esquerda. A direita agora entrou em peso para também criar dissonância cognitiva. Então o Brasil está literalmente lixado, porque nós temos uma esquerda que utiliza de táticas gramscistas e de guerrilha e de guerra assimétrica, e uma direita que também faz a mesma coisa, pior, dizendo que não está fazendo. Entre essas duas guerras, a política tornou-se um cenário de guerra. Nós temos, portanto, isso está sendo conduzido sob o cadáver da nação. Né? É gravíssimo o momento que o Brasil está entrando e, repito, e aqui concordo com Augusto de Franco e com muitas outras pessoas, juristas inclusivamente, que estão vendo esses quadros. O Brasil vai entrar dentro de um processo de guerra social, não é? Guerra política, que vai durar pelo menos uma década. Ao contrário do que as pessoas estão achando, nós não estamos entrando num período nem um pouco favorável à população brasileira. Sobretudo, se não tivesse nem o cenário de guerra, vamos dizer, vamos abstrair, não tem cenário de guerra, ok. Nós não temos nenhuma proposta de aprimoramento institucional. Nós temos uma proposta de tornar o Estado mínimo. Tornar o Estado mínimo não significa que as instituições estatais serão aprimoradas. São coisas completamente distintas. Tá? Então, tudo que está sendo colocado é o engodo do engodo do engodo. Evidentemente que o assunto das fake news que estão sendo geradas, no Brasil, repito, essa palavra não poderia sequer ser adotada, porque o nosso esquema de mídia não é minimamente parecido com o esquema americano. O Leiner, ele fala que essa proliferação de notícias falsas, então nós não temos aqui fake news. O que nós temos aqui é um esquema de notícia que não é para produzir fake news, ele é para produzir dissonância cognitiva. Esse é o ponto. Você pode ter uma notícia falsa e ela pode não estar diretamente associada com a ideia de dissonância cognitiva. Então é preciso separar alhos de bugalhos. No caso do Brasil, nós não temos fake news, nós temos uma proliferação de notícias falsas e contraditórias para atingir o poder das instituições que são centrais à ideia de democracia e, ao mesmo tempo, para desmontar a autoridade desses poderes, transferindo esses poderes para um grupo específico. E, ao mesmo tempo, tem que ser gerado um ambiente de alienação da população. Então, há a criação de uma hegemonia dentro do ambiente político, utilizando a estrutura cultural e a estrutura social. Tá? Em resumo, é isso que está sendo inserido dentro da política brasileira atualmente. Nós temos uma instituição militar, as Forças Armadas, claramente entrando dentro da política, e aqui eles vão usar o argumento de que os militares são todos reformados ou estão fora da política. Ora, faça-me o favor, ainda tem gente dentro do Brasil que raciocina, não é? E essa desculpa é realmente mais do que uma patranhada, não é? Nós temos uma ingerência clara da instituição militar dentro da política brasileira. Dizem que os presidentes da Câmara, não é? E do Senado serão militares. Então nós estamos diante de uma situação absolutamente sui generis. Há um perigo brutal em misturar militar com política.
a militarização da política é a coisa mais nefasta que pode acontecer a um país. Então, o quadro político que nós temos dentro do Brasil é, evidentemente, gravíssimo, porque nós temos uma esquerda que faz guerra política e nós temos uma direita que também entrou fazendo guerra política e, ao que tudo indica, continuará fazendo guerra política. E mais, nós não temos, o candidato da direita em nenhum momento fala em pacificar esse discurso. Muito pelo contrário. Ele não só não pacifica, como estimula a ideia de que a política tem que ser tratada como forma de guerra. Então nós estamos vivendo, e aqui invoco novamente o antropólogo paulista, um estado bipolar, não é? Resta saber o que virá depois dessa fase de euforia, dessa fase messiânica. Não é difícil entender. Depois de toda a fase eufórica, vem a fase maníaco-depressiva. Vem a fase da tomada do poder e da transferência do poder para um certo grupo. Não é? A situação do Brasil, isso não é um programa leve, evidentemente, porque quem quer ouvir coisas leves tem que participar de peças teatrais, etc. Tal. Não é o meu propósito. Dentro dos 2 programas que eu conduzo, evidentemente, gerar alguma leveza. Muito pelo contrário. O objetivo aqui é mostrar aspectos da realidade. E a realidade é aquilo que ela é, não é? E nem sempre a realidade é leve. Às vezes ela é, mas quando ela não é, não há por que dourar a pílula. Esse é o caso. Então nós estamos vivendo um momento político, repito, para finalizar o nosso programa, em que a política foi transformada em guerra. Foi transformada em guerra pela esquerda e foi transformada em guerra pela direita. Vamos nos preparar. Diante deste quadro, o que nós, enquanto povo, temos que fazer? Resistir a esse longo processo de guerra messiânica entre 2 messias que será instaurado no Brasil. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.